questãozinha rapidinha aqui para vocês, também Enem 2020. Ele diz o seguinte: na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Mas o aluno que se desafia a chegar na prova do Enem sem entender o conceito de cidadania está muito corajoso. Por quê, Diego? Porque esse conceito é um conceito extremamente importante. Se ele não cair em Grécia, ele vai cair em outro assunto. Então vamos lá. Primeira coisa básica: cidadão é aquele dotado de direitos. Opa. E vocês escrevem direitinho aí no lugar que vocês estiverem, na fichinha de vocês, porque tem que ficar bonito visualmente. Eu estou tentando acertar aqui a minha letra nessa jossa dessa lousa digitalizadora. Não consigo ainda não. Então, aquele dotado de direitos. O problema é que esse é um conceito geral. Isso serve para hoje, serve para a Grécia Antiga. A depender do período ou da cidade grega, esses direitos eles têm algumas alterações, mas nesse caso da Grécia, normalmente é um status político. Status é uma coisa um pouco quantitativa. Quem pode mais, quem pode menos. No caso, quem detém esse direito pode mais alterar a ordem constitucional das coisas ou desse tipo. Outra coisa, eu coloquei aquele e não aquele ou aquela, por quê? Quando o conceito de cidadania ele é formado em algumas regiões pelo mundo, em períodos diferentes da história, normalmente quem tem esse direito são os homens. As mulheres só adquirem esse direito, o direito de cidadania, muito recentemente. Então, sim, a história nos mostra que a humanidade foi machista durante muito tempo, foi misógina durante muito tempo. Não é porque o professor Diego quer, minha gente, é porque foi dessa forma. Então ele está dizendo que na Grécia o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Então, via de regra, para a Grécia, o conceito de cidadão é aquele que detém o direito político, então só ele faz parte do povo. Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo, era limitado. Ótimo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses, então aqui ele já foi para um campo que é mais confortável para a gente, ele fala de ser cidadão em Atenas, entre os séculos IV e V antes de Cristo, pode ser caracterizado fundamentalmente como direta. Então ele fala sobre uma democracia direta, que é aquela que você escolhe diretamente a mudança. Eu vou botar então aqui, ó, você, a democracia direta, escolhe diretamente a mudança. Ficou apertadinho aí, mas eu acho que deu para ver. Diego, deu em nada. A democracia direta é aquela que você escolhe diretamente a mudança. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando vai ser tomada uma decisão que vai mudar a vida da população, essa decisão ela é de status político, olha aí, é uma decisão de status político. O indivíduo, ou seja, o cidadão, o membro do povo que toma essa decisão, ele toma diretamente. Ele pode dizer, olha, é sim ou não, ele aprova ou desaprova a medida. É assim que funciona a ideia de democracia direta. Quando não é direta, existe o que, Diego? A semi-participativa, como é o caso, por exemplo, da democracia no Brasil. Democracia no Brasil. Ela é semi-participativa. Isso quer dizer que o quê? Você tem a direta, na maioria das vezes para escolher um representante, ou quando há um plebiscito, ou quando há um referendo, que é uma consulta pública.
E quando você escolheu um representante, esse representante ele vai indiretamente representar você, com o perdão do trocadilho, votando as leis. Na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, não era necessário que tivesse esse representante. Todos votavam de uma vez só. Porém, todavia, entretanto, no Brasil e em países em que a democracia ela é ampla, tem como toda hora, vai ter uma votação, para o que você está fazendo e vai votar. A gente vota de 2 em 2 anos, né? Cada um dentro das suas especificidades. E a população ainda acha desgastante o fato de ser obrigatório você prestar satisfação à justiça eleitoral. Então, democracia no Brasil é semi-participativa, desculpa aí a letrinha, é direta e indireta. Vamos lá. Voltando, naquele contexto, o da Grécia, de democracia direta, a emergência do sistema de governo mencionado, a democracia, no exceto, no texto, promoveu, letra A competição para a escolha de representantes. Opa, a gente acabou de ver que não. Quem escolhe de representante é a semi-participativa, ou se ele tivesse colocado aí direto. A gente chama de semi-participativa porque se ela é indireta, tem um representante. Então, não funciona dessa forma. Então, letra A. Escolha do representante na letra A é o que está falso. B. Campanha pela valorização das oligarquias. Opa, esse conceito aqui é um conceito muito importante para a prova de Enem, dentro da parte de política. O que é uma oligarquia? É um governo de poucos para poucos. Isso quer dizer o quê? Esses poucos vai depender do período e do lugar. Normalmente, esses poucos governam para benefício próprio. Então, tem um grupo que governa uma cidade, estado, um país ou qualquer coisa, um império como Roma, e eles governam para benefício próprio. Então, é um governo de poucos para poucos. A gente usa dessa forma, mas você tem que saber dos aprofundamentos. Chegar na prova do Enem, é governo de poucos para poucos, não sai. E você tem que saber quem é esse pouco a depender do período. Vamos pegar um exemplo de Esparta, que não é uma democracia. Se você tinha os esparciatas, e quem eram os esparciatas? Eram as elites. Você não nascia, você não se tornava esparciata, você nascia esparciata, se sua família fosse daquele grupo nobre. Então, na maioria dos casos, às vezes, vai pela nobreza. Mas nem sempre é pela nobreza. Por quê? Durante o período da Primeira República no Brasil, esse grupo, que era de poucas pessoas que governavam para eles, eram os cafeicultores. Então isso vai variar de lugar para lugar, de tempo para tempo. É óbvio que Atenas ampliou. Antes ela era sim uma oligarquia. Mas ali, olha, onde ele menciona no século IV e V a.C., essas oligarquias abrem lugar para uma ampliação para a democracia. Então tá falso. A campanha de revitalização, meu Deus do céu. Marcou isso aqui, o fiscal bota você para fora na mesma hora. Letra C. Estabelecimento de mandatos temporários. Se é mandato, já é temporário, obviamente, né? Todo mandato é um governo por um tempo. Isso aqui é parecido com a ideia do representante que a gente viu na letra A. Falso. Não existia essa coisa de mandatos temporários na democracia direta, que é o que ele quer. Muito embora existisse o Conselho dos 500 na cidade de Atenas. Eram 500 pessoas eleitas para formular as leis, mas elas eram diretamente votadas depois das leis formuladas na Assembleia do Povo, a Eclésia. Um declínio da sociedade civil organizada. Declínio não, muito pelo contrário. Se está organizada de uma forma de democracia direta, é um modelo bom, é um modelo interessante. Então é uma ascensão. Tanto é que daí a gente vem de uma oligarquia para uma democracia pequena na cidade de Atenas, mas já é alguma coisa, até chegar ao que hoje é no Brasil. E aí a letra E fala sobre a participação no exercício do poder. Você ter direito de alterar, você fazer diretamente a mudança. Então você está participando, daquilo que muda. Quem tem poder é aquele que tem o direito de mudar a coisa. Eu tenho poder sobre mim de levantar a mão. Por quê? Eu que posso decidir se eu vou levantar, abaixar a mão, se eu vou fazer esse movimento de pintura ali do Karate Kid, o que é que vai ser. Então a letra E está verdadeira. Se eu tenho o direito de escolher quem vai ser o representante do Brasil nas próximas eleições, isso é um poder que eu tenho.
Eu não só, né? Ainda bem que esse poder não é exercido só por mim, é exercido por todos os meus irmãos e irmãs brasileiros. Uma observação, já que a gente está falando de democracia em Atenas, ainda sobre o conceito do que é ser cidadão em Atenas. Em Atenas. Eu queria que ficasse tão bonitinho, eu vou melhorar essa letra, eu prometo. Quem é cidadão, Diego? Apenas homens. Opa, atenienses. Livres, ou seja, não escravos. E com idade maior ou igual, de novo, a 18 anos. O que é interessante aqui, tirando a idade, os 18 anos, deixa eu trocar, pronto. Tirando a idade aqui, os 18 anos, vamos dar uma olhadinha. Se são homens, de azul vai ficar quem não tem direito, já que eu coloquei o apenas. Mulheres são excluídas. Atenienses. Quem não é ateniense, a gente vai chamar de estrangeiro. Se a prova quiser vir um pouquinho mais difícil, na cidade de Atenas os estrangeiros tinham o nome de metecos. E o livre, o oposto deles seriam os escravos, já que existia escravidão sim em Atenas. Professor, e aqui os menores de idade? Não vale a pena a gente entrar nesse mérito não. Interessante são esses três grupos, que menores de idade, enfim. No Brasil, hoje, mulher vota? Vota. Estrangeiro pode votar no Brasil? Se ele comprovar aí residência, existem algumas regras que permitem. E como a gente, obviamente, e ainda bem, não tem escravidão no Brasil mais, a gente não consegue, obviamente, falar dessa condição. Todos são livres. Inclusive, até aquele que é preso, ele pode escolher o governador ou ele pode escolher o presidente. Em algumas eleições, obviamente, a depender do período. Espero que tenha sido satisfatório para vocês. Não deixa de estudar esse tema. Saber sobre essa evolução da cidadania é importante e cai muito em prova de Enem. Bons estudos a vocês.